Graças a Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, quem vos sauda-vos é o seu irmão em Cristo, Bispo Adenilton da Silva. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de fé do coração de Deus para o seu coração. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de João, capítulo 8, verso de número 29, que diz assim o texto: Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Eu quero intitular esta mensagem As 5 atitudes que agradam o coração de Deus. Quem ama a Deus de verdade procura sempre agradá-lo. Acontece que muitas pessoas acreditam que para fazer isso é necessário fazer grandes coisas ou submeter a grandes sacrifícios. Mas isso será que é verdade? Será que Deus não enxerga a nossa limitação e a nossa dificuldade em fazer sempre o que é certo? É claro que sim. Foi Deus quem nos criou. Ele sabe exatamente tudo o que nós somos capazes e também tudo aquilo o que não conseguimos fazer. Por isso ele nunca enxergaria de nós algo além da nossa capacidade. Quando Jesus veio ao mundo, ele se tornou humano como qualquer um de nós. Ele tinha as mesmas limitações que eu e que você. Mas mesmo assim, ele entendeu que o Pai esperava dele e ele obedeceu. Foi isso que ele expressou nesse texto que nós acabamos de ler. E assim como Jesus, nós também podemos sim agradar ao Senhor e como recompensa contar com a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Na alegria, na tristeza, na dor, em todos os momentos. Por isso eu quero mostrar aqui 5 atitudes que são simples, mas é muito importante para agradar a Deus. A primeira atitude é consertar o que está errado em nossa vida. A primeira coisa que nós devemos fazer, se nós queremos agradar a Deus, é consertar aquilo que está errado em nossa vida. Nós devemos tomar um exemplo de Neemias. Neemias, assim que soube que Jerusalém, a sua cidade natal, estava passando momentos difíceis, momentos de aflição, os judeus estavam vivendo em grande miséria, desprezo, humilhação, como está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 3. Porém, Neemias, depois de se lamentar de tudo o que havia acontecido, ele tomou algumas atitudes. Ele não ficou parado, mas ele orou a Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados e o pecado da sua nação. Segundo está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 4 a 11. E em seguida, ele tomou outras atitudes. Ele pediu autorização ao rei para se ausentar do seu trabalho, que ele era copeiro, e ele conseguiu recursos que ele precisava, e então ele foi para ajudar a resolver aquela situação, aquele problema que se encontrava o seu povo. E Deus se agradou tanto da atitude de Neemias, que Deus capacitou para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Gente, da mesma forma que Deus se agradou de Neemias, quando ele tomou a atitude de consertar aquilo que estava errado, a se consertar com Deus, assim também Deus se agrada de nós. Nós agradamos a Deus quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos
a consertar os nossos erros, que seja nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida financeira, ou seja, em todos os sentidos da nossa vida. Mas talvez você esteja perguntando, mas como que eu posso saber o certo e o errado? Como devemos agir em cada situação? Olha, basta somente nós seguir os conselhos de Deus, que Deus deu para Josué. Lá no capítulo 1, versículo 8, do livro de Josué, a Bíblia diz assim: não deixe de falar as minhas palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só é nós seguir este conselho, é nós estarmos basados na palavra de Deus. Nós precisamos descobrir dentro da palavra de Deus o que nós precisamos corrigir em nossas vidas. E quando nós fizermos isso, nossos caminhos serão endireitados e nós estaremos agradando a Deus. E aí Deus terá prazer em nos abençoar. A segunda atitude é lutar contra o pecado. O pecado é o grande mal deste mundo. Isso custou caro, custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós podemos nos livrar dele. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Isso significa que toda lágrima, que toda dor e a morte tem a origem do pecado. Por isso, amados, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos lutar contra este mal todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo para isso acontecer é nós reconhecer a nossa fraqueza. Mateus capítulo 26, 41. Algumas pessoas não conseguem vencer a fraqueza da carne porque fingem que elas não existem. E outros relaxam e acham que não são perigosas o bastante para derrubar. Aí que está o perigo. Quando perceber, já caiu. Nós não podemos subestimar o pecado, a nossa carne. Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas, porque senão nós vamos cair. Nós devemos tomar essa atitude de reconhecer que nós estamos sujeitos a cair. Em seguida, você precisa tomar uma atitude de dizer não para tudo aquilo que alimenta a sua carne e te afasta da presença do Senhor. Eu sei que é difícil, mas lembra-se de quando Jesus ele foi tentado no deserto. Ele estava 40 dias sem comer, estava debilitado, ele estava fraco e Satanás aproveitou justamente dessa situação para tentá-lo. Mas Jesus manteve firme e usou a palavra de Deus e lutou e venceu o inimigo. E nós devemos fazer a mesma coisa, nos apegar com Deus e nos manter em comunhão com Ele, para que em Cristo nós conseguimos resistir às tentações do diabo e a vencer o pecado. Se nós fizer isso, nós estaremos agradando a Deus e Ele nos abençoará. Veja o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Como é bom, gente, quando nós somos aprovados por Deus, depois de passar por tantas lutas, depois de lutar contra a nossa própria carne e conseguir vencê-la, nós nos tornamos mais fortes, experientes e crescemos espiritualmente.
todo cristão precisa entender que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Por isso, nós devemos nos considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Segundo Romanos, capítulo 6, versículo 11. Somente assim estaremos agradando a Deus e a nós mesmos. A terceira atitude é caminhar com Deus todos os dias. E quando falo em caminhar com Deus, eu lembro de Enoque. Enoque era descendente direto de Adão. Está escrito lá no livro de Gênesis. E este homem tinha uma intimidade tão grande com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus, que Deus decidiu tomar para si, levar para o céu. Ele foi transladado sem experimentar a morte. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 5, verso 24. E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Meu Deus do céu. Você consegue imaginar o tamanho da comunhão que este homem tinha com Deus, a ponto de Deus não querer nem esperar a sua morte e tomar para si? Que coisa maravilhosa, gente. E se nós continuar falando sobre homens que andaram com Deus, nós vamos chegar até Abraão. Ele foi tão obediente e amou tanto o Senhor que ele foi chamado amigo de Deus. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, verso 23. Sabe o que é melhor disso tudo? É que Jesus também nos chamou de amigo. Está escrito no livro de João, capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, e se fizeres o que lhe ordeno, já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. João 15, 13 a 15. A melhor forma de retribuir esse amor é nós obedecer o que Ele nos ordena na sua palavra. Mas ao contrário disso, muitas pessoas se preocupam mais em falar de Deus, de Jesus para outras pessoas, do que viver os seus ensinamentos. Nós aprendemos que o mais importante na vida do cristão não é o que se fala, mas sim o que se pratica. Quando nós fazemos isso, com certeza Deus estará ao nosso lado todos os dias. Estaremos sempre andando com Ele. A quarta atitude é ajudar os irmãos em suas necessidades. Todos nós já passamos por tantas lutas nessa vida. E só quem já passou momentos de lutas, de aflições, de dificuldades, é que sabe o quanto é importante uma mão estendida para nos ajudar. Por isso, amados, nós temos que tomar a atitude de ajudar o nosso próximo. Porque tomando essa atitude, com certeza, nós estaremos agradando a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Sem dúvida alguma, amado, essa
é uma das grandes atitudes que mais agradam a Deus, pois o próprio Senhor Jesus, quinta atitude, é viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Nos dias de hoje, infelizmente, muitos cristãos têm desistido de conviver com seus irmãos na fé por não conseguirem lidar com as diferenças de ideias, com as opiniões, com as personalidades e muitas outras coisas. Mas o problema é que essas pessoas estão esquecendo que, acima de tudo, como cristão, nós temos que ter comunhão para que a gente possa agradar a Deus, independente de qualquer coisa, porque isso é um mandamento de Deus. Se não fosse assim, o salmista não teria escrito lá no Salmo 133, verso 1 a 3: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e ali o Senhor concede bênção e a vida para sempre. Eu sei que não é fácil conviver, mas o que nós temos notado é que muitos têm deixado a igreja por motivo tão fútil, por desavenças, por orgulho, por inveja, por egoísmo e por muitas vezes por falta de amor, de comunhão de um para com o outro. Mas é mandamento de Deus e nós precisamos rever os nossos conceitos e nós precisamos mais do que nunca dar as nossas mãos e ter a verdadeira comunhão de Deus. Nós devemos estar na igreja com a sensação de que ali é o melhor lugar que deve estar. Nós devemos ter saudade de estar na casa do Senhor, de rever os irmãos, saudade da comunhão, saudade do abraço, do aperto de mão, da saudação. Nós devemos ter dentro do coração esse desejo, porque isso agrada a Deus. E uma vez agradando a Deus, com certeza, tudo que nós pedimos para Deus, Deus nos concede, que seja para o nosso bem. Que palavra forte, que palavra maravilhosa. Tivemos aprendendo as 5 atitudes que agradam o coração de Deus. A primeira atitude, consertar o que está errado em sua vida. E aprendemos que quando nós procuramos a corrigir os nossos erros, a nossa vida, nós agradamos a Deus e nada pode nos privar do sucesso e da vitória em nossa vida. A segunda atitude, nós aprendemos que nós temos 4 grandes inimigos: Satanás, o mundo, o pecado e a nós mesmos. E todos quanto não consegue vencer, cai e fracassa. Mas aprendemos que Deus, Ele é misericordioso. Se você caiu, você não suportou, levante, dê uma volta por cima, porque Deus ele tem interesse de te levantar. O cair pertence ao homem, porque o homem é fraco, mas Deus é forte e Deus levanta. A terceira atitude é caminhar com Deus todos os dias. A comunhão, o relacionamento de Enoque, que era da descendência de Adão, que teve um relacionamento tão forte com Deus que ele foi transladado, foi arrebatado. E essa também é a esperança da igreja, que nós tenhamos um relacionamento perfeito com Deus, a ponto de também nós sermos transladados, arrebatados no arrebatamento da igreja. Prepare para esse grande dia, porque está próximo. A quarta atitude, ajudar os irmãos e as suas necessidades.
Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus nos deixou essa missão de ajudar o próximo. João escreve dizendo que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus, porque Deus, Ele é amor. E nós temos que demonstrar o nosso amor através da nossa atitude, um ajudando o outro. Isso é uma verdadeira demonstração de amor. Então, é uma atitude que agrada a Deus quando você estende as suas mãos para ajudar os irmãos que necessitam. A quinta e última atitude é viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Como nós aprendemos nesta mensagem, é uma missão quase impossível. É muito difícil, mas é um mandamento de Deus. Nós precisamos estar irmanados, precisamos de fato estar ligados, porque nós somos parte de uma árvore. Cristo nos compara como uma árvore e nós temos que estar ligados como a videira verdadeira. Nós temos que estar galhos, folhas, tronco, raízes, tudo ligado na árvore. Quando se desliga, então apodrece e não serve mais para nada. A palavra de Deus também compara nós como parte do corpo. Nós somos membro, o apóstolo Paulo nos compara como membro do corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma utilidade, mas enquanto nós estamos ligados no corpo, quando um membro se separa do corpo, apodrece e para nada serve, e o corpo sente e o corpo dói, o corpo sente dor. Então nós precisamos estar ligados na comunhão em um só propósito, como no início da igreja primitiva. Que você possa meditar nessa mensagem, procure estar mais perto de Deus, faça um retrospecto da sua vida, mas não fique somente em estudar a Bíblia, em meditar a Bíblia no seu momento devocional, não fique somente em acompanhar as mensagens, procure praticar tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Procure praticar aquilo que você lê na Bíblia, que você ouve na igreja, porque é muito mais fundamental nós praticar do que nós simplesmente ler e ouvir. Então tome atitude. Atitude é quando você pratica a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, para que você possa alcançar todas as benevolências prometidas por Deus na sua palavra e, por fim, a salvação e a vida eterna. A você que estava frio na fé, estava fraco, afastado do Senhor, tome uma atitude de voltar para Cristo. Faça igual ao filho pródigo, que ele tomou algumas atitudes para poder ter a sua vida restituída. A primeira atitude do filho pródigo foi reconhecer que ele precisava reagir. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Essa atitude mudou a vida do filho pródigo nessa passagem. Que você possa tomar uma atitude através dessa mensagem. Volta para o caminho de Cristo. Aceita o Senhor como Salvador da sua vida. Abandone tudo aquilo que entristece a Deus e tome uma atitude de servir a Ele em espírito, em verdade. E a você que já aceitou a Cristo, que você procure fazer a vontade de Deus. Procure fazer tudo que é certo como verdadeiro cristão. Quando nós somos
chamado de cristão, nós passamos a ter duas identidades. Você tem que zelar pelo teu nome, pelo seu sobrenome, pelo nome dos seus antepassados, pelo nome do teu pai, da tua mãe, o seu sobrenome. Você precisa manter limpo, você precisa zelar do teu sobrenome, do teu nome. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você tem uma responsabilidade a mais. Além de você zelar do teu nome e do teu sobrenome, você precisa zelar do nome de Cristo em sua vida. Você passa a ser chamado de cristão, porque você faz parte de Cristo. E não deixe escandalizar o nome de Cristo. Não seja a razão de escandalizar o nome de Cristo, mas que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado através da sua vida a todos quanto serve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma. E que Deus abençoe a sua vida.